Folha FM 98,3, Campos dos Goytacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. São 7h02. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. E hoje, quarta-feira, dia 24 de abril de 2019, primeiro dia depois aí do feriado no meio de semana, na terça-feira, por exemplo. E nós vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Fundecam muda a estratégia e já começa a dar frutos. Irmãos empreendedores realizam o sonho de ter negócio próprio e abriram um bar sobre rodas na Pelinca. Tudo começou com o conceito de food truck. Barragens monitoradas, o IFE aposta em projeto para evitar tragédias. No ponto final, a quinta turma do STJ decidiu ontem, por unanimidade, manter a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 12 anos e 1 mês, para 8 anos e 10 meses. A Petrobras confirma que existe um vazamento de óleo na bacia de Campos. Acúmulo de lixo facilita a proliferação de Aedes aegypti. Homicídio em Campos. Em Guarulhos, violência faz a 42ª vítima na cidade neste ano. Zazal morre aos 54 anos, vítima de infarto. No tabuleiro político de Macaé já se desenha com 6 nomes. No Folha 2, mais uma grande atração no City Club Goitacá. Você nunca esteve realmente aqui, de Lynn Ramsey. O Folha no Ar, primeira edição, temos sempre a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, e de Aloysio Abreu Barbosa, diretor de redação. Bom dia a todos, bom dia Arnaldo, bom dia Aloysio. Vamos então comentar alguns assuntos importantes nesta quarta-feira, na Folha da Manhã. Bom dia Marco Antônio, bom dia Aloysio, bom dia nossos amigos ouvintes da Folha FM 98,3. Bem, eu acho que esse destaque aí do Fundecam é uma matéria interessante para a gente estar começando a abordar aqui, sobretudo na questão que está na fala do prefeito Rafael Diniz, que fala sobre a mudança aí no perfil do Fundecam. Que mudança seria essa? Ele deixa de focar somente nas grandes empresas. A gente conversou aqui sobre isso aqui várias vezes, de grandes empresas que pegaram empréstimo no Fundecam e não renderam lucros para a cidade, e começa a apostar no microempreendedor. O Brasil tem um... meio difícil o microempreendedor crescer no Brasil, né? Você não tem esse hábito de empreender como nos Estados Unidos, por exemplo. Exato, o empreendedorismo é muito forte. Aqui no Brasil não é tanto assim, mas começa a mudar isso. O que era bico, né? O brasileiro acostumado com bico começa a formalizar. E quando um fundo municipal, como é o caso do Fundecam, que tem vários exemplos ruins, já com grandes empresas, é alvo aí de uma CPI do vereador Jorginho, presidida pelo vereador Jorginho Virgílio, para investigar esses investimentos altos. E agora ele muda o seu foco e vai para o microempreendedor e começa a dar frutos. Realmente é algo interessante para a gente analisar, é algo positivo para a cidade. Bom dia, Aloysio. Vamos seguindo. O ponto final cita da decisão da quinta turma do STJ de reduzir a condenação do ex-presidente de 12 anos e 1 mês para 8 anos e 10 meses. Mas essa condenação é só referente ao triplex do Guarujá. Eu acho que com essa redução, o que essa redução implica em efeito prático? Você tem que cumprir o mínimo da pena, uma vez que você é sentenciado, agora o entendimento de segunda instância, para você passar a cumprir a pena. Então, para o seu cumprimento, ele se dá em relação, você tem que cumprir uma parte para você ter direito a benefícios como prisão domiciliar, né? E você tem que cumprir uma parte disso. Quando diminui o total da pena, diminui também, por conseguinte, o tempo que você tem que cumprir para ter os benefícios. O proporcional. Então, em termos práticos, isso significa que, a contar só dessa condenação de Lula, do ex-presidente Lula,
no caso do triplex, ele deve estar, porque já cumpriu parte dessa pena. Já, né? Está um ano preso, né? Está um ano, completou agora um ano em abril. Ele deve ganhar progressão de regime já agora, progressão em setembro desse ano. Uhum. O problema em relação à liberdade de Lula, ou quer dizer, a progressão de regime, que ele vai passar já a poder cumprir domiciliar, que deve vir a condenação seguinte do caso do sítio do Guarujá. E aí complica, porque ele já não é mais réu primário. Então, é uma coisa... o que pode acontecer, e aí não vai nenhum desejo, nem contra, nem a favor. Só estou tentando entender os fatos. Né? Não estou falando do juízo de valor, não estou julgando. Muito claro isso. Né? Eu sei, mas... é bom afirmar. O que pode acontecer é, de novo, ter aquele problema de... Quer dizer, se vier uma condenação no sítio do Guarujá... Já veio da primeira instância. Mas como eu falei inicialmente, é a segunda instância que você passa a cumprir, né? É verdade. Então, se vier, e deve vir, espera que venha, como você falou, já foi condenação à primeira instância. E mesmo para quem defende o presidente Lula, sabe que o sítio do Guarujá é um processo muito mais eivado de evidência do que o do triplex, né? Então podemos ter aquela coisa, aquele drama que marcou ali no ABC, ali nos sindicatos metalúrgicos, né? Uhum. De novo podemos ter aquilo. E há que se pesar qual vai ser o impacto de Lula, porque, querendo ou não, é um líder, goste ou não dele, é um líder popular. Muito popular, sim, muito forte. E um orador que fala a linguagem do povo, né? Então, o peso que... Imagina Lula numa reforma de previdência dessa. Quer dizer, porque tudo isso está acontecendo no país, Lula não pode dar entrevista, está preso. Lula no cenário, ele muda, gosto ou não dele, não estou falando de juízo de valor de nada. Eu tenho admiração por qualidade dele, tenho críticas a determinadas coisas. Para mim, eu acho que gosto muito da frase de Ciro: Lula não é Deus nem é o diabo, né? Como nenhum de nós de resto né? Somos todos humanos. Mas enfim, muda completamente o cenário. Completamente. Mas você falou um ponto aí importantíssimo, que as pessoas, principalmente as pessoas que são fanatizadas, vamos usar essa palavra, pelo Lula, usam que ele é sempre inocente, quer dizer, ninguém analisa, né? O caso do sítio tem na mídia desde 2006, 2007, matérias com a família dele no sítio. É o meu sítio, foto dele com um quadro dele, do retrato dele atrás, no sítio. Eu acho que os pedalinhos do Jornal Nacional, os pedalinhos da do Globo, Jornal que Nacional. hoje Gente, hoje... a revista Caras cansou de fazer ele no final de semana. Você tinha artigo de necessaire, uma coisa muito íntima de cada um, todo mundo. Tem seu perfume, seu desodorante, seu escova de dente, sua pasta. Todo mundo que tem sua bolsinha, né? Uns botam em plástico. De necessidade da família toda, não só do presidente Lula, mas da família toda dele no sítio. Não, o interessante é que os pedalinhos que a Globo mostrou no Jornal Nacional, na matéria extensa do Jornal Nacional, quando revelou essa ligação, né? E hoje demonizada a Globo pelos eleitores de Bolsonaro. Antes era pelo Lula. Antes era golpista, agora é comunista. Comunista, exatamente. Como que muda também, né? É que o Marco falou também, quer dizer, os fanatizados, que tem os fanatizados por Lula e tem os fanatizados anti-Lula. Anti-Lula, tudo. É muito engraçado que quando as pessoas... uma religião, né? Quando as pessoas te acusam, por exemplo, de ser contra o Lula, já te acusam de ser bolsonarista. E vice-versa. Né? Se você é contra o Bolsonaro, não significa que você seja do PT. Ontem eu folguei à tarde na redação da Folha, fiquei em casa, acompanhei um pouco da CCJ. Um pedaço, não assisti tudo. Peguei o discurso da Clarissa, um pedaço do discurso da Clarissa, mas o presidente Francisquinho... Você foi feriado para acompanhar a CCJ? Não, eu tava com a televisão ligada. Teve um julgamento do Lula que ficava caindo e voltando, tava com a televisão ligada. Não tava assim, mas eu ouvi um pedaço que foi interessante. Quando
o presidente Francisquini, todos os argumentos que ele rebatia, mas na época do Lula e da Dilma, peraí, gente, vamos deixar, tá certo, todo mundo, ninguém espera que um governo mude de uma hora para outra, mas também você não vai discutir um assunto de relevância do tamanho que é a reforma da Previdência, pegando na época do Dilma e da Lula, é um mantra, tem que desvencilhar disso. O governador tem que se desvencilhar disso. A Luiz falou semana passada uma frase que é isso mesmo, parece que não saíram do palanque. Eles continuam, parece que... Isso, o pior é que, o ouvinte se situar, você tem um camarada que ele nunca tinha feito campanha eleitoral, ele era editor de jornal de direito nos Estados Unidos, chamado Steve Bannon. E esse camarada, a campanha do Trump naufragando, né? Estava naufragando a campanha do Trump, ele entra na campanha do Trump, assume a coordenação da campanha, e o resto é a história que a gente conhece. Né? Trump foi eleito. E esse camarada, ele criou pro Trump, é um camarada que ele mudou a maneira de você fazer campanha e de fazer política nos Estados Unidos, por conseguinte, no mundo, né? Então você veja, um editor pode ser, Arnaldo pegou, fazer campanha, foi um sucesso, quer dizer, vira paradigma, né? E uma das coisas que ele prega, eu estou lendo o livro acabando de ler o livro do Bob Eduardo, que é um dos jornalistas que desvendou o Watergate, que gerou o impeachment, não, a renúncia do ex-presidente americano Richard Nixon para não ser empichado. Ele fez um livro grande sobre Trump, então ele desce muito, muita informação, é um grande jornalista. Inclusive indico o livro, né? E ele fala do Steve Bannon, que é uma coisa que ele criou, que é operar em modo campanha no governo. O que é o normal? É você ter uma campanha acirrada e você aí mesmo, aí vira Fla-Flu mesmo, acabou a campanha, quem perdeu liga para quem ganhou, cumprimenta, panos quentes, agora vamos governar. Né? É o tradicional, é o que sempre houve. Mas o Steve Bannon criou uma coisa que é operar no modo campanha. Ele não sai do palanque. O Trump é assim. E me parece que o governo Bolsonaro tem essa característica. Que não é, veja bem, uma coisa. Ele não é uma coisa casual, é doloso. É pensado para ser assim, entendeu? A partir de Steve Bannon. A gente sabe que o Eduardo Bolsonaro, deputado, já se reuniu com o Steve Bannon, né? Nos Estados Unidos. Ele é fã do Steve Bannon. O Olavo de Carvalho, que finalmente o governo botou o maluco no lugar dele, também se reuniu com o Steve Bannon. Quer dizer, o Steve Bannon não é só uma referência pelo que fez na campanha do Trump. Ele é uma referência porque parece que a maneira como ele pensou em pensar um governo em termos publicitários está aqui presente aqui no Brasil, né? É um livro que eu indico para todo mundo ler, né? Esse repórter, esse repórter na época, Bob Eduardo, Bob Woodward, né? Ele e o outro que era o Carl Bernstein. Tá vivo. Os dois estão vivos. É uma cabeça branquinha, mas estão vivos e bem, né? E tem um prestígio muito grande, viajam aos Estados Unidos inteiros com conferências e palestras, e foi exatamente uma linha de onde saiu muito o jornalismo investigativo político nos Estados Unidos. Muito saiu disso aí, né? Tem uma fonte famosa que é o Depp Throat, né? Depp Throat, que morreu há pouco tempo. Há pouco tempo. Só depois que ele morreu se revelou quem era. Né? E morreu assim meio demente e tal, teve um Alzheimer forte. Era uma fonte ali da Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, né? E ele abasteceu os dois de informações. Depp Throat é porque tinha um filme pornô famoso na época, Garganta Profunda. E aí ficou o nome do cara, ficou Depp Throat. Mas é uma frase famosíssima e que também serviu muito como para Lava Jato aqui no Brasil, follow the money, né? Siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Seguir o dinheiro, você chega no grande criminoso. E tem aquelas pessoas que dizem assim, você quer acabar com aquele tipo de crime ali, com aquele negocinho ali, interrompe o dinheiro. Se o dinheiro não chegar, para. Mas eu falo seguir o dinheiro porque o dinheiro deixa impressões, o dinheiro circula. Né? Principalmente hoje em dia. Não, mas desde ali, estamos falando anos 70, né? Não estamos falando anos 70, que já ele deixava, né? Já deixava porque já estava começando também a informatização dos bancos e já se sabia de depósitos que eram transferências. Não como hoje, mas
Já se fazia muita coisa. Mas essa frase famosa da fonte, que é o Depp Throat, para orientar os dois repórteres, e chegaram a prensar um presidente para pedir renúncia, dos Estados Unidos, né? É uma frase que é muito aplicada, foi aplicada na Mãos Limpas, na Itália, na Operação Mãos Limpas, e depois na Lava Jato, né? Seguiu o dinheiro. Follow the money. Exatamente. Mais algum assunto? Nós vimos aqui as matérias que não estão na primeira página. Né, só concluir aqui, já que falei um pouquinho sobre a CCJ, né? Agora que eu fui pesquisar, porque ontem eu não assisti a sessão toda, só assisti uma parte, mas saí, voltei depois de 11 horas, liguei a televisão e continuava a reunião do CCJ. Foi aprovado pela CCJ a reforma ontem e segue aí para a comissão especial que vai analisar. É uma matéria importantíssima para o país, que influencia na vida de todos nós que estamos aqui no estúdio, todos nós que estão nos ouvindo também. Nesse formato que ela foi aprovada na CCJ, dá uma economia de 800 bilhões. Isso. Não é isso? Isso. 800 bilhões. Mas temos aqui matérias dentro do jornal importantes. A Petrobras confirma que existe um vazamento de óleo na bacia de Campos. O Arnaldo... E também sobre o acúmulo de lixo que facilita a proliferação de Aedes aegypti. Essa questão do vazamento é mais uma para a gente voltar a discutir. A gente já falou sobre isso aqui, a questão de royalties, né? Para que serve, por que os produtores recebem royalties? Isso é justamente para casos como esse, mais um vazamento de petróleo. A gente registrou um outro há pouco tempo aqui, a gente sempre vem falando sobre essa questão de vazamento de petróleo, e agora, na edição de ontem da Folha, a gente estava vendo um novo sistema que está já em funcionamento para monitorar isso de forma mais eficaz. Então, agora a gente vai ter ainda mais informações com relação a vazamento de óleo. E o outro assunto que você levantou, acho que é importantíssimo, essa questão do lixo, do acúmulo de lixo. Porque a gente, quando eu falo sociedade de modo geral, a gente cobra demais do poder público, e tem que ser assim mesmo, a gente tem que cobrar, mas a gente tem que fazer nossa parte também, né? Não adianta a gente querer que o poder público... Aqui em Campos, nós da Folha já flagramos casos da prefeitura, no caso, a empresa que presta serviço para a prefeitura, não defendendo a prefeitura, indo lá fazendo o seu serviço, que é pago para isso, limpa uma rua. No mesmo dia, nossa equipe passou com gente jogando carrinho de lixo lá no local, né? Melhor de Campos é o campista. Foi a indagação do Manchete. Justamente. Melhor de Campos é o campista? Pois é. Quer dizer, se você não faz ali a sua parte... na Beira Rio, né? Esse caso não custa nada, né? Não custa nada você ter... Porque é muito mais fácil cada morador, por exemplo, cuidar do lixo do que esperar que alguém, ou um caminhão, ou quem quer que seja, o serviço de coleta tem que ser contínuo, tem que ter um cronograma, as pessoas têm que se programar, né? Isso aí é indiscutível. A Luísa, sempre quando a gente conversa sobre essa questão, a Luísa lembra, por exemplo, São João da Barra, no final do governo Ranulfo, na época do impeachment, que ficou sem coleta de lixo. Eu não recordo, eu tinha 5, 6 anos à época. Mas eu morava lá. Aí a Luísa sempre lembra do caos que é a cidade sem coleta de lixo. Isso é um ponto que não está em discussão. Agora, que as pessoas também têm que acompanhar esse cronograma e se programar para não prejudicar a cidade, isso aí não... Eu lembro também que meu cachorro adoeceu por conta disso. Insalubridade, né? Você morava em Tafona e Arnulfo estava um governo muito conturbado, e depois teve impeachment, o vice assumiu, era a família Mansur. Edinho Mansur. E eu me lembro disso, lixo acumulado, né? Quer dizer, uma semana sem lixo, ver a questão de salubridade, né? Caso de saúde pública mesmo. E Aloysio, você que é um cinéfilo, no Folha 2 fala sobre mais uma atração no Cineclube Goitacá. Você nunca esteve realmente aqui, de Lynn Ramsey. Eu não vi esse filme, é um filme com Joaquim Fênix, eu não vi quem vai apresentar... Aliás, é um grande ator, né, diga-se de passagem. Ele é irmão do River Phoenix, que era o... Morreu com 20 e poucos anos. Speedball, uma mistura de cocaína com heroína, e ele morreu, overdose. Mas o River Phoenix talvez fosse... Quem ocupou o espaço vazio com a morte dele foram justamente o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio. O River Phoenix seria o galã dos anos 90 em diante. Ele é preparado para ser, era bom ator, era um cara bonito, muito bom ator e excelente ator desde menino. Ele foi, acho que não me engano, indicado para o Oscar de coadjuvante por The Mosquito Coast, que é um filme com Harrison Ford, né? Faz o pai e o filho, ele era adolescente.
Tem aquele Stand By Me também, Conta Comigo, ele dos anos 80, que ele também é menino ainda e tá muito bem no filme. Ele chegou a ser comparado ao James Dean, né, por um pouco da rebeldia e pela beleza física. Então quem ocupou esse espaço vazio deixado por ele foram o Brad Pitt e o DiCaprio, que são hoje os dois maiores galãs de Hollywood, né? Estamos aqui recebendo o Dr. Marcou Salem aqui, chegando aqui no programa. Bom dia, Marcou. Mas eu não vi esse filme e vai ser apresentado hoje, eu não vi, mas eu não vi o filme. Talvez até aproveite se me liberaram na redação. Se te liberaram, né? Me liberaram na redação pra ver, eu não vi. Mas esse Joaquim Fênix é irmão do River Phoenix, né? Uhum. E ele acho que é a partir do filme Gladiador, do Ridley Scott, que com Russell Crowe foi muito conhecido, né? Ele faz o antagonista do herói do filme, faz o vilão do filme. Ele passou a ter mas já filmou com o Woody Allen também, é um grande ator, como você falou, um grande ator. E o trabalho dele como Johnny Cash, muito bom. No filme muito John bom. and Judy. Sensacional. Ele encarnou o Johnny Cash, cantou, ele fez a voz no filme, salvo algumas gravações que foram usadas e tal. Mas sensacional o filme. Bom, vamos seguindo então. Ele tem uma característica também, ele teve quando criança lábio leporino. Ele tem até hoje aquela marca aqui da cirurgia. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, são 7h23, com o Folha no Ar, primeira edição. Quando voltarmos, teremos aqui o nosso convidado de hoje, o Dr. Marcou Salem. Vamos seguindo e voltamos já. Folha FM.